assim, o São Paulo, quando ele tem um time mais inteiro, mais completo, né? Hoje com o Luciano, o Oscar segundo jogo seguido, o Luciano não jogou no fim de semana, é um time que consegue competir, assim, não é um grande time, bem longe disso, mas na primeira parte do campeonato o time teve muitos desfalques e isso atrapalhou bastante. O jogo de hoje não foi um jogo ruim do São Paulo, foi um jogo que o time oscilou dentro da partida mesmo, fez um bom primeiro tempo. Primeiro tempo que o São Paulo foi melhor que o Bragantino, mas o Bragantino já melhorou na parte final do primeiro tempo, terminou em cima do São Paulo. Segundo tempo o Bragantino volta bem melhor, vira o jogo com merecimento e depois o São Paulo volta a crescer no jogo, né? O São Paulo vai buscar um empate e tem oportunidades. O Bragantino também teve, foi um jogo bem aberto, né? O São Paulo teve chance de fazer o terceiro, mas o Bragantino também teve. Empatar em Bragança não é ruim. O jogo de hoje, o resultado, só pegar o jogo de hoje, separar do campeonato, pega o jogo isolado, não é ruim, empate lá em Bragança para qualquer time, não só para o São Paulo, mesmo para os times mais fortes, mais ricos, empatar lá não é ruim. O São Paulo, desde que o Bragantino foi comprado pela empresa que é dona do clube, o São Paulo nunca venceu em Bragança. Então não foi um resultado ruim. O problema é que o São Paulo deixou muito ponto para trás no campeonato, principalmente em casa. Então ele vai ter que recuperar esses pontos em algum jogo meio fora da curva, né? Como já falei várias vezes aqui, mas sempre vale, né? Sport, empate em casa com o Sport, empate em casa com Fortaleza, derrota pro Mirassol, derrota pro Vasco. 4 jogos no Morumbi que estão custando essa classificação pro São Paulo, que está a 1 ponto da zona de rebaixamento. O Juventude, que está lá atrás do São Paulo, tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Fortaleza está atrás do São Paulo, tem 1 jogo a menos que o São Paulo. O São Paulo tem 2 pontos a mais que o Juventude e 2 jogos a mais. 3 pontos a mais que o Fortaleza e 1 jogo a mais. Então o São Paulo está numa situação bem difícil, ele tem que reagir, mas hoje especificamente não foi um jogo ruim. Poderia até com um pouco mais de sorte ter saído com a vitória, mas o São Paulo tem que reagir muito rápido, né? Se o São Paulo entrar na zona de rebaixamento, pode entrar num buraco complicado de pressão, de um peso enorme, você começa a jogar com um peso gigantesco e o jogo de sábado contra o Corinthians, que é no Morumbi, primeiro jogo no Morumbi depois do Mundial, é um jogo fundamental que o São Paulo tem que ganhar. O empate no Clássico, ele é normal, mas o São Paulo tem que ganhar esse jogo. O empate seria muito ruim para o São Paulo, voltando ao Morumbi no sábado.